Você já parou para pensar em como Jesus nos ensinou a nos conectar com Deus? Seus ensinamentos sobre a oração não foram apenas uma lista de regras, mas lições profundas que nos mostram o caminho para uma comunicação verdadeira e transformadora com o Criador. No meio de nossas rotinas agitadas, das preocupações diárias e até dos momentos de silêncio, Jesus nos deixou uma direção clara sobre como devemos nos aproximar de Deus, seja em momentos de alegria ou em tempos de angústia. Neste vídeo, você vai descobrir ensinamentos poderosos e práticos que talvez nunca tenha notado antes, mas o último é o mais importante de todos. Fique até o final, porque essa última lição vai transformar sua vida de oração e sua forma de falar com Deus como nunca imaginou. Número 1. A sinceridade no coração. Você já se sentiu preso em uma rotina de orações que parecem mecânicas, como se ao falar com Deus, as palavras saíssem automaticamente sem realmente tocar o seu coração? Esse sentimento de desconexão não é incomum, mas Jesus nos deu a chave para mudar isso. Em Mateus 6,6 ele nos diz: quando orarem, vão para o quarto, fechem a porta e orem ao seu Pai, que está em secreto. Aqui, Jesus está nos convidando a um momento íntimo, uma conversa profunda, sem distrações ou aparências. Ele nos lembra que, para nos conectarmos verdadeiramente com Deus, precisamos abandonar as máscaras e a necessidade de parecer perfeitos. O que importa não é como falamos, mas com que intenção falamos. A sinceridade diante de Deus é como a água pura que corre de uma nascente. Não precisa ser adornada, não precisa de artifícios, basta ser genuína. Quando falamos com Deus, não estamos diante de um juiz implacável, mas sim de um Pai que nos conhece mais profundamente do que nós mesmos. Então, por que tentamos esconder nossas falhas ou fingir sentimentos que não temos? A oração não é um espetáculo, não exige grandes discursos ou palavras difíceis. O que Deus busca é a verdade do coração. É o desabafo de quem se sente perdido. É o agradecimento de quem reconhece as bênçãos. É o pedido de quem admite sua necessidade de ajuda. Imagine que você está conversando com um amigo muito próximo, alguém que te entende sem julgamentos. É assim que deve ser o seu momento de oração com Deus. Não há necessidade de impressionar, porque Ele já conhece cada pensamento antes mesmo que você o pronuncie. Essa intimidade é um convite para sermos vulneráveis, para deixarmos cair as barreiras e sermos autênticos. Quantas vezes nós oramos pedindo força, mas por dentro sentimos medo? Quantas vezes dissemos estar agradecidos, mas nossos corações estavam cheios de frustração? Deus não se ofende com nossos sentimentos contraditórios. Ele espera que sejamos honestos. A vida moderna nos empurra para uma performance constante. Nas redes sociais, no trabalho, até mesmo entre amigos, estamos sempre tentando mostrar a melhor versão de nós mesmos. Mas quando falamos com Deus, é o contrário que importa: mostrar quem realmente somos. Na sociedade, talvez tenhamos aprendido a esconder nossas fraquezas, mas com Deus essas fraquezas são o ponto de partida para um diálogo real. Ele não espera perfeição, ele espera verdade. A oração sincera é aquela que, mesmo que falte palavras, transborda em autenticidade. Jesus sabia disso melhor do que ninguém. Ele não orava para ser visto pelos homens. Sua oração no Getsêmani é o exemplo mais puro de vulnerabilidade diante do Pai. Naquele momento de dor extrema, ele não escondeu suas emoções, mas as apresentou a Deus. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26:39. Ele mostrou que, mesmo nos momentos de maior angústia, o que Deus espera é que sejamos transparentes, sem medo de expor nossos dilemas e sentimentos mais profundos. Ao nos aproximarmos de Deus com sinceridade, algo incrível acontece. A conexão se torna real. O peso das aparências desaparece e passamos a sentir sua presença de forma palpável. Não importa o quão imperfeita seja a nossa oração, o que importa é o desejo sincero de se comunicar com o Pai. Assim como o filho pródigo, que voltou ao Pai com o coração quebrantado,
nós também somos recebidos de braços abertos quando decidimos deixar de lado as máscaras e falar com Deus como realmente somos. Número 2. O poder do perdão. Antes de nos ajoelharmos para falar com Deus, há uma etapa crucial que muitas vezes ignoramos: o perdão. Jesus, em sua sabedoria, nos ensina que, para que nossas orações sejam ouvidas, precisamos primeiro limpar o nosso coração de qualquer ressentimento. Em Marcos 11:25 ele diz: "E quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados." É um ensinamento profundo que nos lembra que a oração não é apenas sobre falar com Deus, mas sobre estar em paz com aqueles ao nosso redor. O perdão não é uma escolha opcional para o cristão, mas uma chave que desbloqueia uma verdadeira conexão com o Pai. Imagine o perdão como uma janela suja. Quando nos aproximamos de Deus com mágoas, rancores e ressentimentos, essa janela se torna embaçada, dificultando que a luz divina penetre em nossos corações. Não importa quantas palavras bonitas proferimos, enquanto nosso coração estiver carregado de ódio, a comunicação com Deus ficará distorcida. Perdoar não é sobre justificar o erro do outro, mas sobre libertar a si mesmo de um fardo que nos impede de alcançar a paz. Jesus sabia que o coração pesado e cheio de rancor era uma barreira para a verdadeira oração. Por isso, ele nos pede para primeiro perdoar, antes de nos colocarmos diante de Deus. O perdão, no entanto, não é fácil. Ele exige coragem, desprendimento e muitas vezes uma humildade que nos machuca. Mas Jesus nos mostrou que o caminho do perdão é também o caminho da liberdade espiritual. Quando perdoamos, deixamos de carregar o peso da ofensa e abrimos espaço para que Deus haja em nossa vida. A oração do Pai Nosso, Mateus 6,12, nos ensina a pedir: "Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores." É um lembrete constante de que o perdão que desejamos receber está intrinsecamente ligado ao perdão que oferecemos. Quantas vezes nos aproximamos de Deus com o coração ferido, pedindo ajuda, mas sem estar dispostos a liberar o perdão? É como tentar encher uma taça já cheia. Não há espaço para o novo, enquanto ainda guardamos o velho. Quando Jesus fala sobre o perdão, ele nos ensina que não podemos esperar que Deus limpe nossas vidas, se nós mesmos não estivermos dispostos a fazer essa limpeza em nossos corações. Cada vez que perdoamos, é como se estivéssemos esvaziando a taça, permitindo que Deus a encha com suas bênçãos e sua paz. A Bíblia está repleta de exemplos de perdão que transformaram vidas. Pense em José, que depois de ser traído pelos próprios irmãos, perdoou-os e trouxe restauração para sua família. Em Gênesis 50:20, José diz: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." O perdão que José ofereceu não foi apenas uma libertação para seus irmãos, mas para ele mesmo. Foi a chave que permitiu que ele vivesse em paz, sem ser prisioneiro da amargura. Esse tipo de perdão é o que Jesus nos pede. Não porque o outro merece, mas porque nós merecemos ser livres. Quando oramos com um coração perdoador, algo poderoso acontece. Não estamos apenas pedindo a Deus por nós mesmos, mas estamos seguindo o exemplo de Jesus, que mesmo na cruz, orou pelos que o crucificaram. "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo." Lucas 23:34. Esse nível de perdão é transformador. Ele não muda apenas nossas vidas, mas também o ambiente ao nosso redor. A oração feita com um coração limpo de mágoas é uma oração que tem poder. Ela sobe ao céu com pureza e atinge o coração de Deus, porque reflete o amor e a graça que Ele nos oferece diariamente. Portanto, antes de iniciar sua próxima oração, faça um exame de consciência. Existe alguém que você ainda não perdoou? Existe alguma mágoa que você está guardando? Lembre-se, o perdão não é uma fraqueza, mas uma força espiritual. Quando você perdoa, você não apenas alivia o peso do seu coração, mas também abre caminho para que Deus opere de maneira plena em sua vida. Número 3. A simplicidade das palavras. Muitas vezes, somos tentados a pensar que, para sermos ouvidos por Deus,
precisamos de palavras